Saravá, minha gente bonita. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Ancestralidade. Aqui a gente fala de espiritualidade com respeito, amor e pé no chão. Umbanda, pretos velhos, histórias, ensinamentos e aquelas mirongas que ajudam a gente a viver mais leve. Hoje o assunto é especial demais. Nós vamos falar da bengala de Pai Joaquim. Aquela bengala que bate devagar, mas pode doer. Não é a dor da pancada no corpo, é a dor boa da consciência acordando, da verdade chegando mansa, mas certeira. Eu vou te contar uma história construída a partir desse ponto lindo que diz: a bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga para benzer. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai entender por que essa bengala não foi feita para castigar, e sim para ensinar, curar e mostrar pra gente que é hora de largar o chicote e começar a se apoiar. Bora entrar nessa gira de aprendizado junto com Pai Joaquim? Então respira fundo, ajeita o corpo aí, que a história já vai começar. O terreiro estava em silêncio quando as primeiras velas foram acesas. O cheiro do defumador ia se espalhando pelo ar, subindo devagarinho, como oração que não tem pressa. Lá fora, a rua ainda tinha barulho, mas ali dentro, o tempo parecia andar mais devagar. Lucas entrou arrastado pela mãe. Ele veio de má vontade, rosto fechado, fone pendurado no pescoço. Só senta ali e respeita, a mãe sussurrou. Se não gostar, a gente vai embora depois. Ele deu de ombros, se encostou num banco de madeira e ficou observando, sem acreditar em nada daquilo. Os atabaques começaram a tocar macio. As pessoas se ajeitaram, algumas de olhos fechados, outras murmurando baixinho suas preces. A mãe de santo pediu licença aos guias, fez suas firmezas e o ambiente foi mudando. O ar ficou mais denso, mas ao mesmo tempo mais leve, como se alguém tivesse aberto uma janela por dentro do peito de todo mundo. Quando chamaram a linha de pretos velhos, a vibração mudou de vez. Os médiuns se curvavam, alguns pegavam bancos baixos, outros pediam um cachimbo, um copo d'água, um rosário. Foi então que ele chegou. De mansinho, apoiado numa velha bengala de madeira escura, entrou Pai Joaquim. Andava devagar, pé arrastado, costas um pouco curvadas, chapéu de palha gasto. Na outra mão, um rosário que escorria entre os dedos, grão por grão, como se ele contasse histórias em vez de ave-marias. Cada passo dele fazia a bengala bater no chão. Toque, toque, toque. Não era um barulho forte, mas chamava a atenção de quem sabia ouvir. Lucas, sem querer, endireitou o corpo no banco. Havia algo naquele velho que ele não conseguia explicar. Pai Joaquim foi cumprimentando um por um, passando a mão na cabeça de alguns, soprando de leve a fumaça do pito sobre outros, benzendo com o rosário. Quando passou perto de Lucas, parou. Olhou bem dentro dos olhos do rapaz, sem dizer nada por alguns segundos. Depois, com a ponta da bengala, encostou de leve na perna dele. "Ô Zifio!" A voz saiu mansa, arrastada. "Por que esse coração tá tão pesado num corpo tão novo?" Lucas se assustou. Eu não falei nada", murmurou. Pai Joaquim sorriu com os olhos. "Cê não falou com a boca, não, mas o coração grita que é uma beleza." E seguiu o caminho como se nada tivesse acontecido. A gira continuou. A fila de consulentes começou a se formar, cada um com sua dor, seu pedido, sua gratidão. O Cambone, atento, organizava as pessoas que vinham falar com Pai Joaquim. "Agora, o rapaz de camisa preta", anunciou o Cambone, apontando para Lucas. Ele olhou para a mãe, recebeu um sinal firme com o olhar e levantou. Sentou-se diante do preto velho, meio sem jeito, cruzando os braços. Pai Joaquim ajeitou o chapéu, apoiou as duas mãos por cima da bengala, respirou fundo. "E então, Zifio, o que é que te traz aqui para perto desse velho hoje?" "Não fui eu que vim, não", respondeu Lucas seco. "Me trouxeram." "Ah, eu sei." Ele riu baixinho. "Tem gente que chega no terreiro pela fé, e tem gente que chega pelo cansaço, ou pela teimosia dos outros, mas num
tem problema não. O importante é estar aqui. Lucas suspirou. Olha, com todo respeito, eu não acredito nessas coisas. Só estou aqui para minha mãe parar de insistir. Pai Joaquim inclinou a cabeça sem se ofender. E você acredita em quê, então, meu Zifio? Lucas demorou a responder. Em nada, eu acho. A vida bate, a gente apanha. Simples assim. O velho preto velho deu uma risadinha curta. A vida bate, sim. Mas às vezes não é a vida que bate, não. É a gente que se joga na frente do murro. Ele levantou a bengala devagar, mostrando a madeira gasta pelo tempo. Tá vendo essa bengala aqui? Lucas olhou. Tô. O povo acha que bengala é só para segurar velho que não aguenta mais andar. Mas essa aqui já viu muita coisa, Zifio. Já serviu para apoiar esse corpo cansado, mas também para cutucar orgulho, para quebrar teimosia, para acordar cabeça dura. Ela bate devagar, mas quando bate, não é para machucar o corpo, é para acordar a alma. Lucas forçou um sorriso irônico. E o que o senhor acha que tem para acordar em mim? Pai Joaquim fechou os olhos por um instante, como se escutasse algo que ninguém mais ouvia. Passou o rosário entre os dedos, benzeu o próprio peito. Tem um menino aí dentro, chorando faz tempo, Zifio. Mas você não deixa ele chorar, não. Joga tudo para dentro, finge que tá tudo bem e vai endurecendo por fora. Só que o que endurece demais, uma hora racha. Lucas engoliu seco. Ninguém sabia das coisas que ele guardava, das noites em claro, da raiva, do medo de fracassar, da sensação de estar sempre sozinho. Ele apertou os dedos contra o joelho, tentando disfarçar. O senhor não me conhece. Não conheço, não. Pai Joaquim concordou com a cabeça. Mas o sofrimento, esse eu conheço bem. Vi muito na senzala, vi muito na rua, vejo muito aqui. Dor muda é tudo igual, Zifio. Só muda o nome. Ele inclinou o corpo um pouco para frente. Me conta uma coisa. Você tá com raiva de quem? Lucas demorou. O primeiro impulso foi dizer de ninguém, mas a garganta travou. De mim, acho, acabou confessando baixinho. Ah, o velho sorriu com doçura. Agora a gente começou, né? Ele suspirou. A bengala agradece. Como assim a bengala agradece? É que essa bengala só bate quando alguém abre a porta, Zifio. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Você acabou de abrir uma frestinha. Com o maior cuidado do mundo, Pai Joaquim levantou a bengala e encostou de leve na mão de Lucas. Não foi forte, não foi violento. Foi um toque manso, quase um carinho. Mesmo assim, o rapaz sentiu como se alguém tivesse batido direto no peito dele. Uma onda de emoção subiu sem aviso. Ele fechou os olhos com força. Doeu? Perguntou o velho suave. Um pouco, ele respondeu, sem entender por que os olhos estavam ardendo. Pois é, Pai Joaquim sorriu. A bengala bate devagar, mas quando pega na consciência, dói que é uma beleza. Ele começou a mexer no rosário, murmurando uma reza, benzendo Lucas do alto da cabeça até os pés. Você carrega a culpa que não é sua, Zifio. Toma para si responsabilidade de tudo, como se pudesse salvar todo mundo. E quando não consegue, se espanca por dentro. A bengala só tá mostrando o que você já anda fazendo contigo faz tempo. Uma lágrima escorreu do olho de Lucas. Ele a enxugou rápido, envergonhado. Desculpa, não sei por que tô chorando. Não pede desculpa, não. O preto velho balançou a cabeça. A lágrima é água que lava o terreiro de dentro. Quem não chora, enferruja por dentro. Ele então apoiou a bengala no chão, de novo, firme. Agora eu vou te explicar uma coisa, presta atenção. A bengala de Pai Joaquim não foi feita para bater em ninguém, foi feita para apontar caminho. Quando ela bate, é só para acordar, jamais para castigar. Castigo mesmo você já se deu demais. Tá na hora de aprender com carinho também. Lucas respirou fundo. E como eu faço isso? Primeiro, você para de falar com você como se fosse inimigo. Ele ergueu um dedo. Sabe aquelas coisas que você pensa de si mesmo quando erra? Aquelas palavras duras? Pois é, aquilo é chicote, não é conversa. Troca o chicote por conselho. Ele fez um silêncio breve, deixando as palavras assentarem. Segundo, você não precisa carregar tudo sozinho.
Você tem mãe, tem gente que gosta de você, tem essa casa de fé aqui. Quando o peso fica grande demais, você vem, senta, conversa, reza, xinga, chora, mas não se fecha, não. Depois, levantou a bengala outra vez e tocou de leve o ombro de Lucas. O rapaz estremeceu. E terceiro, a voz veio ainda mais doce. Se aprende a respeitar o tempo. Velho anda devagar, mas chega. A bengala bate devagar, mas ensina. Você está querendo resolver a vida inteira de uma vez só. Por isso se desespera. Lucas suspirou, como se aquele velho tivesse posto em palavras coisas que ele nem sabia organizar na própria cabeça. E se eu não conseguir mudar? Você não vai mudar tudo de uma vez, Zifio. Pai Joaquim deu um risinho. Mas cada vez que lembrar dessa bengala aqui, você vai lembrar também que não precisa se bater por dentro. Se escuta, se acolhe, fala com você com mais respeito. Aí, um dia, sem perceber, já mudou um tanto. Ele passou o rosário na frente do rosto de Lucas, benzendo. Agora esse velho aqui vai benzer esse coração teimoso. O rosário tem mironga para limpar, a bengala tem mironga para ensinar. O resto é com C. Lucas fechou os olhos. Sentiu um calor estranho no peito, uma mistura de dor, alívio e cansaço. As lágrimas vieram de vez, grossas, silenciosas. Ele não lutou contra elas. Durante alguns instantes, não se ouviu nada além do som dos atabaques ao fundo e da voz baixa de pai Joaquim rezando. O tempo parecia ter parado ali. Quando abriu os olhos, Lucas respirava melhor. Obrigado, disse, engolindo o orgulho. Quem agradece é esse velho aqui. Pai Joaquim deu um leve tapinha com a bengala no chão. Hoje a bengala doeu um tiquinho, mas um dia você vai lembrar disso e vai sorrir. Porque a verdadeira dor, meu Zifio, não foi a que a bengala trouxe. Foi a que ela te mostrou que você já carregava. Lucas se levantou, mais leve, e se afastou devagar. A mãe o esperava, emocionada. Ele a abraçou sem dizer nada, coisa que não fazia há muito tempo. Lá no fundo, pai Joaquim já chamava o próximo consulente, bengala firme, passo lento, olhar manso. A cada pessoa, uma lição. A cada toque da madeira no chão, um lembrete. Tem coisa que bate devagar, mas marca para sempre. E às vezes, a maior mironga não é a que cura o corpo, é a que ensina o coração a parar de se machucar sozinho. Naquela noite, ao chegar em casa, Lucas estranhou o próprio silêncio. Normalmente, depois de qualquer coisa que ele considerasse perda de tempo, colocaria um fone no ouvido, ligaria qualquer vídeo para distrair a cabeça e empurraria os pensamentos para longe. Mas, desta vez, ficou sentado na beira da cama, olhando para o chão, sentindo como se ainda ouvisse, bem de longe, o som ritmado da bengala batendo no terreiro. Toque, toque, toque! As palavras de pai Joaquim voltavam em pedaços. Você fala com você como inimigo. Troca o chicote por conselho. A bengala não bate para castigar, bate para acordar. Ele encostou as costas na parede e deixou o corpo escorregar até quase o chão. A mão foi ao rosto, esfregando os olhos. Ainda sentia vergonha por ter chorado. Mas, lá no fundo, uma parte dele sabia. Fazia tempo que estava precisando daquilo. Nos dias seguintes, a vida continuou sendo a mesma. Problemas no trabalho, cobrança da família, expectativa, medo do futuro. Nada mágico aconteceu da noite para o dia. Só que, aqui e ali, algo tinha mudado. Na primeira bronca que levou do chefe, sentiu o coração disparar. A velha vontade de se xingar vindo na ponta da língua. Você é um inútil, sempre errando, não acerta uma. A frase quase saiu, mas travou no meio do caminho. Em vez disso, ele respirou fundo e murmurou baixinho, para si mesmo. Calma, errou, conserta. Não precisa se bater. Não foi fácil, não foi natural. Parecia meio falso no começo, como se estivesse atuando, mas por algum motivo ele insistiu. Toda vez que vinha a vontade de se destruir por dentro, lembrava da madeira batendo suave no chão e da voz mansa dizendo que ele já se castigava demais.
Um dia, depois de uma briga boba em casa, Lucas saiu no meio da noite e começou a andar sem rumo. Quando percebeu, seus pés estavam levando ele para a mesma rua do terreiro. Parou do outro lado da calçada. Hesitou. Pensou em voltar, mas o portão estava aberto, a luz lá de dentro acesa, o som distante dos atabaques chamando. Ele respirou fundo e entrou. Dessa vez, ninguém teve que insistir. O movimento era parecido com o da outra noite. Velas, rezas baixas, gente chegando com flores e garrafinhas de água. Lucas sentou num canto, sem chamar atenção. Observava tudo com um certo respeito que antes ele não tinha. Quando a gira da linha de pretos velhos começou, ele sentiu um arrepio familiar. O corpo de um dos médiuns se curvou. Os gestos ficaram lentos, e logo o chapéu de palha e o rosário voltaram a aparecer. Pai Joaquim estava ali de novo. Ele veio andando devagar, bengala riscando o chão, às vezes batendo com um pouquinho mais de força para firmar o passo, às vezes só encostando de leve. Brincava com uma criança, fazia piada com um senhor, dava bronca carinhosa numa moça que não cuidava de si. A cada pessoa, um jeito diferente de tocar. Quando seus olhos alcançaram Lucas, ele deu um sorriso daqueles que parecem reconhecer alguém de muito tempo. "Ô Zifio", disse se aproximando. A bengala já estava sentindo falta do C. Lucas tentou conter o riso, surpreso. "O senhor lembra de mim?" "A bengala lembra sim." Ele bateu de mansinho no chão. "Ela não esquece de quem deixa marca nela, e de quem deixa ela marcar também." Mais tarde, na fila, Lucas esperou até chegar sua vez. Sentou-se diante do velho de novo, mas dessa vez o corpo estava menos armado. Não cruzou os braços, não desviou o olhar. "Voltei", falou sem jeito. "Eu sei", respondeu pai Joaquim, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. "E como é que você está tratando aquele menino que chora aí dentro?" Lucas respirou fundo. "Melhor, eu acho. Ainda escorrego, me xingo às vezes, mas não tanto quanto antes. Errar faz parte, Zifio." O sorriso foi largo. "O importante não é nunca escorregar. É aprender a se levantar sem se espancar. Velho cai também, mas a bengala ajuda a levantar. Você está aprendendo a ser a sua própria bengala devagarinho." O rapaz abaixou a cabeça emocionado. "Eu pensei muito no que o senhor falou, sobre eu querer resolver tudo de uma vez. Eu ainda quero, para ser sincero, mas agora eu percebo quando estou acelerando demais." "Aí é que está o segredo", disse o velho. "Não é nunca mais errar, é perceber mais rápido. A consciência é o primeiro toque da bengala. O segundo toque só vem se você insiste em ignorar o primeiro." Ele levantou a bengala e, dessa vez, em vez de bater, passou a ponta dela de leve no chão, desenhando um círculo em volta dos pés de Lucas. "Tá vendo isso aqui, Zifio?" "Tô", respondeu ele, curioso. "Isso aqui é seu espaço, sua caminhada. Tem coisa que os outros não pode entrar. Nem a culpa que você pega dos outros, nem a expectativa que colocam em cima de você. A bengala risca o chão para separar o que é seu do que não é." Ele cruzou o círculo com um risco firme. "E quando alguém ou alguma coisa tenta passar desse limite, a bengala vem e bate devagar. Não é para machucar ninguém, é para lembrar. Aqui não. Aqui é o pedaço do Zifio." Lucas franziu a testa pensativo. "Então a bengala também serve para dizer não?" "Oh, se serve." Pai Joaquim riu. "Tem gente que pensa que ser bom é engolir tudo calado, mas bondade sem limite vira sofrimento. A bengala de preto velho não serve só para apoiar o corpo cansado, ela serve para firmar limite de amor próprio também." Ele deu um toquinho leve no joelho do rapaz. "Me diz, Zifio, quando foi a última vez que você disse um não para proteger você mesmo e não para atacar alguém?" Lucas ficou em silêncio. A pergunta pesou, mas de um jeito diferente. Não era acusação, era convite. "Eu não lembro", confessou. "Pois então tá na hora de aprender." Pai Joaquim sorriu manso. "Toda vez que você tiver medo de dizer não, por achar que vão te achar ruim, você lembra dessa bengala aqui. Pensa nela batendo devagar no chão, dizendo:
Eu me respeito. Quem te ama de verdade, aprende a respeitar junto. Quem se afasta por causa disso, já estava longe por dentro há muito tempo. Lucas sentiu aquela mistura estranha de dor e alívio de novo. Parecia que histórias de anos iam sendo desenroladas ali, com meia dúzia de frases. O senhor fala como se me conhecesse há muito tempo. É que as dores se repetem nas pessoas, meu Zifio. Muda o endereço, muda o nome da rua, mas o buraco no peito é muito parecido. E esse velho aqui já caminhou por buraco demais nessa vida e noutras. A bengala sabe desviar de uns, tapar outros e, quando precisa, fazer seu olhar para o lugar que se vinha, fingindo que não existia. Ele passou o rosário na frente do rosto de Lucas outra vez, rezando baixinho. Cada conta que escorria parecia puxar um pedaço de peso do peito do rapaz. Depois da reza, o preto velho fez um gesto como se estivesse tirando algo dos ombros de Lucas. Deixa aqui, Zifio, murmurou. Esse fardo que não é seu, deixa no pé desse velho. A terra do terreiro sabe o que fazer com dor que já cumpriu o que tinha que cumprir. Lucas respirou fundo. Não sabia explicar, mas sentia como se realmente algo estivesse sendo deixado ali. Uma parte da culpa, uma parte da necessidade de carregar o mundo nas costas. E agora? Perguntou baixinho. O que eu faço daqui para frente? Você vive, respondeu o pai Joaquim, simples. Vai tropeçar, vai errar, vai ter dia que vai esquecer de tudo que nós conversou. E tá tudo bem. Quando lembrar, volta pro eixo. E se precisar, volta para cá. Esse terreiro não é hospital que só serve para quando tá morrendo, não. É escola. E escola boa a gente volta sempre. Ele deu o último toque com a bengala. Dessa vez tão suave que mais parecia bênção do que correção. Lembra, Zifio? A bengala de pai Joaquim até pode doer, mas só dói onde já estava machucado. A diferença é que, depois que ela passa, aquilo começa a sarar. Lucas saiu dali diferente, ainda em processo, ainda imperfeito, mas agora com uma imagem gravada bem nítida na mente. A madeira escura, o passo lento, o som no chão e a certeza de que cada vez que a vida batesse, ele poderia perguntar a si mesmo: isso é a vida me castigando? Ou é a bengala da consciência tentando me acordar? Com o tempo, ele voltou mais vezes ao terreiro. Algumas noites só para sentar em silêncio e ouvir os pontos. Outras para conversar de novo com o velho. Não precisava mais chorar todas as vezes, nem sentir aquela dor funda sempre que a bengala encostava nele. Aos poucos, o toque foi ficando diferente. No começo, era como um puxão de orelha espiritual. Depois, virou empurrão para frente. Lá na frente, um dia, ele percebeu que a bengala já não doía. Só lembrava. Lembrava que ele não era seus erros. Lembrava que ele tinha limite. Lembrava que falar consigo com respeito era obrigação, não luxo. E assim, entre um toque e outro, entre um ponto cantado e uma reza sussurrada, Lucas entendeu a maior mironga daquela bengala. Ela bate devagar, sim, mas o que realmente dói não é o pau da madeira. É o momento em que a gente enxerga pela primeira vez que foi a própria mão que segurou o chicote por tanto tempo. A partir daí, cada toque da bengala vira convite. Convite para largar o chicote, pegar o rosário da própria fé e caminhar. Talvez devagar, como velho, mas sempre em direção a uma forma mais leve de viver consigo mesmo. O tempo passou. Não foi de uma vez. Não foi num milagre de filme. Foi em mês, em semana, em dia comum, daqueles em que nada parece extraordinário do lado de fora, mas por dentro, alguma coisa vai mudando de lugar. Lucas começou a reparar em detalhes que antes ignorava. O jeito que ele se xingava mentalmente quando derrubava um copo, quando atrasava um compromisso, quando esquecia um detalhe no trabalho. Antes, esse tipo de coisa vinha acompanhado de um "você é burro, você é um lixo", quase automático. Agora, cada vez que esses pensamentos surgiam, ele ouvia lá no fundo o som da bengala batendo no chão. Toc, toc, toc. Era como se pai Joaquim perguntasse: isso é conselho ou chicote? Um dia, a mãe de Santos chamou a mãe de Lucas de lado. Seu filho está diferente.
ela disse sorrindo. O olhar tá mais manso, ainda é cheio de coisa por dentro, claro, é novo, mas o peso mudou de lugar. A mãe contou que ele andava mais calado, mas não aquele calado de raiva, e sim um silêncio de quem pensa, reflete, respira antes de explodir. E de vez em quando ele mesmo sugeria irem ao terreiro. Não porque precisava de milagre, mas porque ali tinha virado um lugar onde ele conseguia se escutar melhor. Com o tempo, Lucas começou a ajudar em pequenas coisas. Um dia perguntou se podia arrumar as cadeiras antes da gira. Em outra ocasião, chegou mais cedo sem ninguém pedir, para ajudar a acender as velas. Ficava observando de longe o trabalho do Cambone, admirando a paciência com que ele organizava a fila, conversava com o povo, acalmava quem estava nervoso, até que numa noite, quase sem perceber como, ele mesmo foi chamado. "Zifio", disse a mãe de santo, "você não quer ajudar esse velho aqui hoje, não? Fica do ladinho de pai Joaquim, pega um copo d'água, segura um rosário se ele pedir. Só ajuda, não precisa fazer nada demais." Lucas gelou por dentro. "Eu? Mas eu nem sei o que fazer." "Aprende fazendo." Ela respondeu firme. "Aqui ninguém começa pronto, não. E o que não souber, pergunta. A gente ensina." Naquela gira, quando o pai Joaquim chegou, já encontrou Lucas ali, meio sem jeito, do lado da cadeira baixa que sempre era arrumada para ele. O preto velho olhou de cima a baixo, rindo com os olhos. "Uai!" disse brincando. "A bengala virou moço agora? Tá crescendo rápido, hein?" Lucas coçou a nuca, envergonhado. "Só tô ajudando um pouco. Se eu atrapalhar, o senhor fala." "Se tivesse atrapalhando, não tava aqui", respondeu o velho, simples. "Quem vem porque quer servir, mesmo todo atrapalhado, já ajuda mais do que muito sabichão que só quer mandar." E assim foi. Lucas começou a ver a bengala de outro jeito. De perto, notava as marcas na madeira como cicatrizes. Riscos, pedaços mais claros, partes gastas de tanto apoio. De vez em quando, enquanto o preto velho atendia alguém, a bengala ficava encostada na perna de Lucas. Ele sentia aquele peso leve, como se fosse um lembrete constante. Lembra do que você aprendeu. E se errar, volta, aprende de novo. Certa noite o terreiro encheu com uma moça que chegou chorando muito, dizendo que não prestava para nada, que só fazia besteira que estragava a vida de todo mundo em volta. Lucas ouviu aquilo e se reconheceu na velha versão de si mesmo. Ele cochichou pro ouvido de pai Joaquim. "Ela fala igual eu falava, né? Fala igual muita gente fala por dentro, meu Zifio", respondeu o velho. "Só que alguns aprendem a baixar o volume. Você já começou esse caminho. Ajuda ela a baixar também. Fica aqui do lado quietinho, só sustentando a energia boa." Enquanto o preto velho conversava com a moça, dizendo coisas que pareciam exatamente as que Lucas tinha ouvido meses atrás, o rapaz percebeu que, pela primeira vez, a dor que ele conhecia tão bem estava servindo para alguma coisa. Ele entendia de dentro o que ela sentia. E, em vez de se afundar com aquilo, segurava firme, sustentando o ambiente com o pensamento: "Você não é isso que está dizendo de si mesma." Do mesmo jeito que eu não era. Quando o pai Joaquim levantou a bengala para tocar de leve o ombro da moça, Lucas viu a cena de outro ângulo. Não era um castigo. Era um "acorda, minha filha." Era um "olha com mais carinho para você." Depois da consulta, a moça foi pro fundo chorar um pouco mais, agora com outro tipo de choro. Aquele choro que, embora ainda seja lágrima, já vem misturado com alívio. O velho olhou para Lucas. "Então, Zifio", perguntou. "A bengala bateu devagar, mas você viu como pode doer?" "Vi", respondeu Lucas. "Mas também vi como ela cura." Ele ficou olhando para a madeira um tempo, pensativo. "Sabe o que é mais estranho?" continuou. "Hoje eu escuto as coisas que o senhor fala para os outros e percebo que eu já sei algumas delas. Não porque li em livro, mas porque passei na pele." Pai Joaquim assentiu. "É assim que nasce conselheiro de verdade, Zifio. Não é citando frase bonita, é falando daquilo que já doeu na própria alma,
Quem nunca sangrou sabe estancar ferida dos outros, mas também tem que cuidar para não ficar abrindo corte em si mesmo à toa. A dor que você viveu agora vira ferramenta, não corrente. Aos poucos, o terreiro foi vendo a transformação. O rapaz fechado virou o jovem que escutava. O jovem que escutava virou o que ajudava. E com o tempo, o que ajudava virou aquele que, vez ou outra, era procurado lá fora, na rua, por quem sabia que ele tinha uma palavra boa. Um dia, depois de uma gira muito intensa, Lucas ficou sozinho no terreiro, ajudando a apagar velas e arrumar as coisas. A mãe de santo guardava alguns objetos sagrados, cobria imagens, recolhia flores. "Mãe", ele chamou inseguro, "posso perguntar uma coisa?" "Pode sim." "E se um dia..." Ele engoliu seco. "Se um dia o corpo que recebe Pai Joaquim não puder mais vir, se o médium ficar doente ou, sei lá, se as coisas mudarem, o que acontece com a bengala?" Ela sorriu, com aquele sorriso de quem já ouviu aquela pergunta muitas vezes. "A bengala nunca é só de madeira, Lucas", respondeu, olhando para ele com carinho. "A madeira, um dia, se quebra, se gasta, se troca. Mas o que ela representa, isso continua. Mudam as mãos que seguram, muda o corpo que incorpora, muda até o terreiro. Mas a força de Pai Joaquim, essa não some." Ela se aproximou dele. "E, no seu caso, meu filho, tem uma parte dessa bengala que já está cravada aqui dentro." Ela tocou de leve o peito dele. "Ninguém tira, nem o tempo." Naquela noite em casa, deitado, Lucas ficou pensando nisso. Lembrou da primeira vez que tinha visto o velho. Lembrou da raiva, da descrença, do choro que ele jurou que nunca teria na frente de ninguém. Lembrou do toque leve na mão, depois no ombro, depois no círculo desenhado no chão. Começou a entender que a história inteira, desde o começo, não era só sobre um preto velho com uma bengala. Era sobre como a consciência dele, que também andava curvada e cansada, foi sendo apoiada até reaprender a caminhar. Um dia, tempos depois, ele estava com um amigo que atravessava uma fase difícil. O rapaz falava mal de si mesmo, se chamava de fracasso, mesma ladainha que Lucas conhecia tão bem. Sem pensar muito, Lucas pegou uma caneta e, no chão de terra batida do quintal, desenhou um círculo bem em volta dos pés do amigo. "Tá vendo isso aqui?" "Tô..." O amigo respondeu confuso. Que é isso?" Lucas sorriu, sentindo uma familiaridade gostosa no gesto. "Isso aqui é seu espaço. Tem coisa que é sua responsabilidade, tem coisa que não é. Tem culpa que você está carregando que não tem nada a ver contigo. E toda vez que alguém tentar passar desse limite sem respeito, você tem que aprender a dizer não." O amigo ficou olhando para o desenho, em silêncio, visivelmente tocado. "De onde você tirou isso?" perguntou. Lucas respirou fundo, olhando para o céu. "De um velho que anda devagar, mas chega", respondeu. "E de uma bengala que bate devagar, mas faz a gente acordar." Naquele instante ele percebeu. A bengala de Pai Joaquim podia continuar lá no terreiro, de madeira escura, apoiando o corpo de um preto velho. Mas também existia outra, invisível, que agora ele mesmo carregava por dentro. Uma bengala que não servia para machucar ninguém, nem para se achar dono da verdade, e sim para apontar caminho, marcar limite e, quando preciso, dar aquele toque firme, manso, que dói só porque encosta onde já estava sensível. E assim, entre um conselho e outro, entre um círculo riscado no chão e uma palavra dita com cuidado, a história da bengala continuava. Porque a grande mironga não era só o objeto, nem só o guia. Era o que nascia em cada coração que aceitava, com humildade, ouvir aquele som. Toc, toc, toc. E entender que ali não era punição. Era chamado. Era cuidado, era amor em forma de madeira, ensinando devagarinho a pessoa a parar de bater em si mesma e, finalmente, aprender a se apoiar. Os anos foram passando. A vida, como sempre, não parou para perguntar se ele estava pronto. Vieram contas, mudanças, gente que chegou, gente que foi embora. Teve emprego que acabou de repente, relacionamento que não deu certo, medo de não dar conta.
Mas agora, em cada fase difícil, Lucas já não se sentia totalmente sozinho. Tinha o terreiro, tinha os pontos que ecoavam na memória, tinha a lembrança daquele velho de chapéu de palha e da madeira batendo no chão. Ele continuou ajudando como Cambone durante muito tempo. Aprendeu a reconhecer, só pelo jeito de alguém sentar na frente de Pai Joaquim, que tipo de dor estava ali. Tinha a dor que vinha pelos olhos, a que vinha pela postura do corpo, a que vinha pela boca, falando sem parar. E tinha aquela dor silenciosa, que ele conhecia bem, a da pessoa que não pede ajuda, mas está implorando por dentro. Numa noite de chuva, o terreiro estava mais vazio que o normal. O som da água batendo no telhado se misturava com os atabaques, criando uma música diferente. Lucas acendia mais algumas velas quando viu um garoto parado no portão, encharcado, hesitante. Tinha uns 16, 17 anos no máximo, capuz na cabeça, olhar desconfiado. A cena era tão familiar que doeu. Lucas foi até ele. "Boa noite, irmão. Pode entrar." "Minha mãe que mandou eu vir", resmungou o garoto sem olhar nos olhos. "Eu nem queria estar aqui." Aquilo bateu fundo. Parecia que o passado estava repetindo uma cena, com papéis trocados. Lucas sorriu de leve. "Sei bem como é." O menino franziu a testa. "Duvido. Também entrei aqui assim uma vez." Ele respondeu calmo, de cara amarrada, pensando que era tudo perda de tempo. "Fica ali sentado se quiser, não precisa acreditar em nada, só respeitar. O resto a gente vê." O garoto entrou, meio a contragosto, mas entrou. Sentou num banco do lado, quase idêntico ao lugar onde Lucas costumava se encolher anos atrás. Quando a gira começou e chamaram os pretos velhos, o ambiente mudou como sempre. A energia ficou densa e doce ao mesmo tempo. O corpo do médium se curvou devagar. O chapéu de palha foi ajeitado, o rosário escorreu pela mão calejada. Pai Joaquim chegou outra vez. Toc, toc, toc. A bengala anunciou cada passo. Ele fez seu caminho entre as pessoas, falando aqui, abençoando ali, contando um caos acolá. Até que, como quem não quer nada, passou perto do novo rapaz e encostou de leve a ponta da bengala na ponta do tênis encharcado. "Ô Zifio", disse com aquela voz que parecia vir de algum lugar muito antigo, "você veio pela fé ou pela teimosia dos outros?" O menino se assustou. Eu nem queria estar aqui. Eu sei." O velho riu baixinho. "Mas o coração sabe onde precisa chegar, mesmo quando o resto do corpo vem arrastado." Lucas, que observava de longe, sentiu o peito apertar. Era como se estivesse assistindo a uma versão jovem de si mesmo, encontrando o mesmo espelho. Mais tarde, quando organizaram a fila dos consulentes, o garoto foi chamado. Veio meio duro, cheio de resistência, mas sentou. Lucas ficou ao lado, como Cambone, do jeito que já tinha aprendido, atento e, ao mesmo tempo, humilde. Sem se meter nas palavras de Pai Joaquim, mas segurando a energia, firme. O preto velho olhou fundo nos olhos do menino. "E então, Zifio, o que é que tá doendo tanto aí dentro que você nem sabe por onde começar a falar?" O garoto tentou fazer graça, tentou se fazer de forte. Mas bastaram 2 ou 3 frases, um ou outro silêncio bem colocado, e aquilo começou a desmanchar. Lucas observava tudo com uma sensação estranha. Ao mesmo tempo dói e cura. Era como assistir uma reprise da própria história, mas com um final que ele já sabia que podia ser diferente. Em determinado momento, enquanto o rapaz falava mal de si mesmo, "Eu sou um problema, só atrapalho todo mundo. Acho que nasci errado." Pai Joaquim fez um gesto com a bengala, pedindo um pouco de paciência. "Lucas, Zifio", chamou, sem olhar para trás. "Vem cá, chega mais pertinho." O coração de Lucas acelerou. Ele deu um passo à frente, sem saber bem o que ia acontecer. "Fala para ele aqui", disse o velho, apontando com o queixo para o menino. "Quando foi mesmo que você achou que não prestava para nada?" Lucas engoliu seco. Ficou em silêncio por um instante, lembrando das próprias noites escuras. "Eu pensei isso por muito tempo", respondeu. "Achava que eu só atrapalhava,
que todo mundo seria mais feliz sem mim. Eu me xingava o dia inteiro aqui dentro. Apontou para a própria cabeça. Até que um velho de chapéu de palha me mostrou que eu estava me batendo mais do que a própria vida batia. O garoto levantou o olhar, surpreso. E mudou? Perguntou, meio descrente. Lucas respirou fundo. Devagar, admitiu. Não acordei um dia diferente, pronto, resolvido. Mas a cada vez que eu começava a me destruir, eu lembrava da bengala batendo devagar. E perguntava para mim mesmo, isso que eu tô pensando é conselho ou é chicote? Só de fazer essa pergunta, já foi mudando tudo. Pai Joaquim escutava em silêncio, olhos brilhando. Tá vendo, Zifio? Ele falou pro garoto. A bengala bateu nele primeiro. Agora ele ajuda ela a bater mais manso em quem chega depois. A dor que ele viveu virou compreensão. E compreensão é remédio forte. O menino se emocionou. Não porque tinha entendido tudo, mas porque pela primeira vez alguém falava com ele de um lugar que não era o da bronca, nem da pena. Era o lugar de quem sabia como doía. E mesmo assim, estava de pé. Depois daquela gira, quando tudo terminou e o terreiro foi esvaziando, Lucas ficou um pouco mais. A chuva tinha parado, o cheiro de terra molhada entrava pelo portão entreaberto. As velas iam sendo apagadas uma a uma, deixando só um brilho suave no congá. Pai Joaquim ainda estava sentado no banquinho, balançando devagar o rosário na mão. Fez um sinal com a cabeça, chamando Lucas para perto. Senta aqui, Zifio. Ele se aproximou e sentou no chão aos pés do velho, como um filho que senta aos pés do avô para ouvir história. Você sabe por que essa bengala nunca tem pressa? Perguntou o preto velho, olhando para frente. Por quê? Lucas devolveu. Porque consciência não se acorda no grito. Ele respondeu com calma. Quando você grita com alguém, a pessoa se defende, fecha o peito, arma o corpo. Mas quando você fala devagar, quando o toque é manso, a defesa abaixa. Aí a palavra entra onde tem que entrar. Ele levantou a bengala, olhando a madeira gasta. Muita gente acha que, para corrigir os outros, tem que bater forte. Falar duro, humilhar, apontar o dedo, mas não sabe que a pessoa já está se batendo lá dentro faz tempo. O que ela menos precisa é de mais um chicote. Ele virou o olhar para o rapaz. Por isso, quando você for falar com alguém, lembra sempre, seja a bengala, não o chicote. Lucas sentiu aquele conselho entrar devagar, como água penetrando num solo seco. E como que eu sei quando estou sendo bengala ou chicote? Perguntou. Pai Joaquim sorriu, como quem já esperava essa pergunta. É simples, Zifio. Respondeu. Chicote fala para descarregar raiva. Bengala fala para ajudar o outro a levantar. Se, depois que você fala, a pessoa se sente menor, você foi chicote. Se ela se sente cansada, mas, de algum jeito, mais em pé, você foi bengala. O silêncio que veio depois não foi vazio. Era um silêncio cheio de coisa. Lá fora, um cachorro latiu. Um vento leve passou, balançando a chama das poucas velas que restavam acesas. Dentro do peito de Lucas, alguma coisa se organizava. Ele olhou para a bengala com respeito. Um dia, arriscou. O senhor acha que eu vou estar pronto para segurar ela? Nem que seja um pouquinho. O velho riu, aquele riso gostoso, cheio de canto de boca. Zifio, você já está segurando faz tempo. Ele respondeu, apontando para o coração dele. A madeira aqui é só simbólica. A bengala de verdade é o jeito que você aprendeu a tratar você e os outros. Cada vez que você fala com carinho, mesmo na correção, você está levantando essa bengala dentro de você. E eu te digo mais, tem gente que nunca vai entrar num terreiro, mas que vai sentir a bengala de Pai Joaquim no jeito que você olha para ela. Lucas abaixou a cabeça, emocionado. Não se achava digno de algo assim, mas ao mesmo tempo, alguma coisa dentro dele aquietou. Então quer dizer que... Começou. Quer dizer que você virou parte da história, completou o velho. Essa história que começou muito antes desse velho aqui e vai continuar muito depois desse corpo cansado se recolher. A bengala passa de mão em mão, às vezes invisível, às vezes em forma de palavra, às vezes em forma de abraço. Ele bateu a ponta da bengala no chão, bem devagar. Toque!
Pareceu um ponto final e, ao mesmo tempo, uma nova frase. Naquela noite, quando Lucas saiu do terreiro, a lua já estava alta. Ele caminhou pela rua calma, ouvindo em algum lugar da memória a cantiga que tantas vezes tinha ecoado. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga para benzer. Ele sorriu sozinho. Sabia, no fundo da alma, que aquela história não terminava ali, nem iria terminar tão cedo. Porque a cada pessoa que aprendia a largar o chicote e pegar a própria bengala interna, um novo capítulo começava. E enquanto houvesse alguém disposto a escutar aquele toque manso chamando toque, 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 Pai Joaquim, de algum canto do tempo e da fé, continuaria caminhando. Devagar, sim, mas sempre chegando. Alguns anos depois, quase nada no bairro parecia o mesmo, mas o terreiro continuava lá. As casas ao redor tinham mudado de cor, alguns comércios fecharam, outros abriram, as pessoas envelheceram, crianças cresceram. O terreiro, porém, resistia como um coração antigo, batendo no meio da rua, firme e discreto. Por dentro, muita coisa também tinha se transformado. A mãe de santo agora andava mais devagar, tinha o passo cuidadoso, a voz ainda firme, mas o corpo já pedia mais descanso. Alguns filhos de santo que começaram crianças agora eram adultos. E Lucas já não era o menino revoltado que a mãe arrastou para o terreiro. Muita gente nova o conhecia apenas como o rapaz que ajuda Pai Joaquim. Numa tarde de sábado, em que não havia gira, apenas arrumação e cuidado com a casa, a mãe de santo chamou Lucas para conversar no congá. As velas estavam apagadas, só a luz do fim de tarde entrando pela porta. Senta aqui um pouquinho, meu filho. Ele se sentou, respeitoso, sentindo que vinha coisa séria. Você sabe que o tempo passa para todo mundo, né? Ela começou sem rodeios. Pro corpo, pro coração, pros compromissos. Lucas sorriu de leve. Sei, tenho sentido isso cada vez mais. Ela fez um carinho de mãe no ombro dele. Pois é, e esse corpo aqui que segura tanta coisa já tá cansando também. Eu ainda aguento, claro, mas preciso começar a distribuir peso. Terreiro num é lugar de um só, é de corrente. E tem coisa que, cedo ou tarde, vai cair na sua mão. Ele engoliu seco. Na minha? É, ela confirmou, olhando dentro dos olhos dele. Não tô dizendo que é amanhã nem mês que vem, mas suas costas estão ficando largas, não é à toa. Você não é mais só o rapaz que ajuda, já é referência para muita gente que entra aqui. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Não era vaidade nem orgulho, era responsabilidade. Eu tenho medo de não estar pronto, confessou. Ninguém está pronto. Ela respondeu com calma. Nem eu estava quando me chamaram lá atrás. A gente aprende enquanto faz, mas tem uma coisa que eu olho nas pessoas. O jeito que elas lidam com a própria dor. Quem aprende com o que sente e não só se endurece, é quem pode segurar a dor dos outros com mais cuidado. E isso você faz. Ele ficou em silêncio, absorvendo. Naquela mesma noite teve gira de Preto Velho. O terreiro encheu, como fazia tempo que não enchia. Gente que não aparecia há meses voltou. Rostos novos chegaram, trazidos por parentes, amigos, vizinhos. Quando chamaram a linha, Lucas já estava no lugar de sempre, ao lado do banquinho de Pai Joaquim. O médium que recebia o velho tremia de leve. O corpo se curvou. A respiração mudou. Quando o chapéu de palha foi ajeitado e o rosário se moveu na mão, Lucas sentiu aquele arrepio conhecido correr pelas costas. Pai Joaquim respirou fundo, como quem sente o peso de muita história. A bengala tocou o chão. Toc, toc, toc. Ele andou devagar, sorrindo para o povo, fazendo brincadeiras, abraçando, abençoando. Mas, aqui e ali, Lucas percebia um cansaço diferente naquele corpo que servia de instrumento. O guia estava firme, mas o cavalo já mostrava sinais de limite. Depois de atender muita gente, o velho chamou um intervalo. Traz um copo d'água para esse velho aqui, Zifio, pediu, se dirigindo a Lucas. O rapaz correu, trouxe a água, pôs aos pés dele. Ficaram só os dois ali por alguns instantes, o barulho da gira mais afastado. Cê tá sentindo, né?
perguntou o preto velho sem olhar diretamente para ele. Tô sentindo que o senhor tá mais pesado hoje. Lucas respondeu, sincero. Não sei explicar. Pai Joaquim sorriu de canto. É que o tempo da carne desse cavalo aqui também vai chegando. Nenhum corpo aguenta para sempre. Uma hora a estrada muda. Mas não precisa assustar, não. A força que caminha com esse velho é mais antiga do que esse corpo. Ela anda, se ajeita, se espalha. Lucas sentiu um aperto no peito. O senhor está querendo dizer que... Tô querendo dizer que, um dia, esse velho aqui pode não baixar mais desse jeito que você conhece. Completou, com doçura. Mas mesmo assim não vai estar longe. Vai estar em cada coisa que se aprendeu, em cada vez que se escolher ser bengala e não chicote, em cada não que se disser para se respeitar, em cada sim que se der para ajudar sem se abandonar. Ele respirou fundo, passando a mão enrugada pela madeira gasta. A bengala de verdade não é essa aqui, de pau. Essa é só lembrança pro olho ver. A bengala real tá aqui, apontou pro peito de Lucas. E não tem tempo, nem distância que tire. O rapaz abaixou a cabeça, os olhos marejando. Eu não sei se sei viver sem o senhor aqui do lado, confessou num sussurro. Foi o senhor que me segurou, quando eu mais achei que não valia nada. E eu é que sei? O velho riu baixinho. Você acha que esse velho não tem carinho por esse zifio aqui? Mas amor de guia não é prisão, é impulso. Não é para ficar amarrando cê no banquinho, é para empurrar cê para a vida, para o mundo, para sua própria missão. Ele levantou a bengala e, com todo o cuidado do mundo, encostou bem de leve no peito de Lucas, exatamente no meio. Você lembra como doeu a primeira vez que essa bengala te encostou? Lembro, ele respondeu emocionado. Doeu como se tivesse batido lá dentro, não por fora. Pois é, Pai Joaquim sorriu. Hoje não dói mais do mesmo jeito, né? Lucas parou para sentir. O toque ainda o emocionava, ainda o fazia tremer um pouco, mas não cortava como antes. Agora era mais como um calor, um reconhecimento. Não, ele murmurou. Agora parece que encaixa. É. O velho assentiu, satisfeito. Isso é sinal de que cê e essa bengala estão caminhando juntos. Antes, ela batia para acordar. Agora, ela só lembra. Lembra quem cê é, o tanto que cê já andou, o tanto que pode ajudar outros a andar. A gira continuou. Naquela noite, muitos foram atendidos. Houve choro, riso, alívio. Gente que entrou curvada, saiu respirando melhor. Gente que chegou com medo, saiu com esperança. E em cada uma dessas histórias, Lucas estava lá ao lado, às vezes servindo água, às vezes segurando uma mão, às vezes só sustentando o silêncio quando era hora de ouvir. Algum tempo depois daquela gira, aconteceu o que, no fundo, todos sabiam que um dia viria. O médium que recebia Pai Joaquim adoeceu de verdade. Não foi coisa rápida, nem repentina. Foi um processo. O corpo cansou, a saúde fraquejou, os médicos cuidaram como podiam. O terreiro rezava, sustentava, mas também entendia que há caminhos que pertencem só a Deus e ao tempo. Houve uma última gira em que ele conseguiu estar presente. Não foi uma noite de tristeza pesada. Foi uma mistura de gratidão, saudade antecipada e um amor muito grande. O terreiro ficou cheio. Velas iluminavam cada canto, como se o próprio lugar quisesse guardar lembrança de tudo. Quando chamaram Pai Joaquim, o silêncio foi profundo. O corpo do médium recebeu o velho com um cuidado quase sagrado. Cada gesto parecia mais demorado, como se ele estivesse acariciando o próprio tempo. A bengala tocou o chão. Toque, toque, toque. Mas dessa vez não percorreu tanto o terreiro. O velho ficou mais no lugar, chamando as pessoas para perto. Atendeu alguns, abençoou muitos, falou pouco, mas cada palavra caía como semente. Em determinado momento, chamou Lucas com um gesto. Vem cá, Zifio. Ele se ajoelhou ao lado como sempre fazia, mas sentiu que havia algo diferente no ar. Esse velho não gosta de despedida triste, não, disse Pai Joaquim, com um brilho manso no olhar.
Até porque não é adeus, é só mudança de jeito. Ele ergueu a bengala, olhou bem para a madeira, depois para o rapaz. Você sabe que isso aqui nunca foi arma, né? Perguntou. Sei, Lucas respondeu, com a voz embargada. Foi escola, foi espelho, completou o velho. E agora é hora desse espelho ficar mais em você do que aqui. Devagar, sem teatralidade, ele apoiou a bengala no colo de Lucas. Não como quem entrega um título, mas como quem confia um segredo antigo a alguém. A mãe de santo, emocionada, observava sem interferir. O terreiro inteiro parecia prender a respiração. Não tô te dando poder não, Zifio, disse pai Joaquim. Poder nenhum. Tô te lembrando de responsabilidade. Cada vez que você olhar para essa bengala, você vai lembrar de onde veio, de como chegou aqui, do menino que se achava menos do que era, e de como aprendeu a se tratar melhor. E vai lembrar também de nunca usar palavra nenhuma para encolher ninguém. As lágrimas de Lucas caíram sem pedir licença. Eu tenho medo de não conseguir honrar isso. O medo faz parte. O velho sorriu. Ele é bom quando não paralisa, só avisa. Quando ele falar mais alto, você lembra de uma coisa. Num é você sozinho. Tem sua fé, tem sua casa, tem seus guias, e tem também todos os toque, 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 que já ecoaram nesse chão aqui, ensinando manso. Ele estendeu a mão, acariciando de leve a cabeça de Lucas, como faria um avô. Agora, esse velho aqui vai indo devagarinho. Talvez se ainda me sinta, talvez ainda venha sonho, intuição, arrepio bom. Mas, mesmo quando não sentir nada, lembra, o fato de não sentir não quer dizer que eu não tô. Quer dizer só que você já caminhou o bastante para seguir com as próprias pernas um pouco mais. A gira foi se encerrando. As velas foram queimando até quase o fim, os pontos foram diminuindo, o movimento foi ficando mais leve. Quando o médium descruzou o corpo e voltou ao estado normal, lágrimas silenciosas correram em muitos rostos. Pouco tempo depois, o cavalo de pai Joaquim partiu para o outro lado. O terreiro chorou, lembrou, rezou, contou histórias. Não era o fim do guia. Isso ninguém sentia assim, mas era o fim de um jeito de encontrá-lo. Na primeira gira de Preto Velho depois disso, o clima era estranho. Alguns médiuns novos estavam nervosos. A mãe de santo estava firme, mas com os olhos marejados. Lucas, segurando a bengala com cuidado, sentiu o coração bater forte. Eles cantaram o ponto, chamando a linha com respeito. Alguns médiuns começaram a curvar o corpo. Manifestações diferentes foram chegando. Pretas velhas, outros pretos velhos, vozes que o terreiro já conhecia. Pai Joaquim, porém, não veio como antes. E ainda assim, ninguém duvidava de que ele estava ali. Em determinado momento, enquanto as entidades atendiam, Lucas se afastou um pouco, sentindo uma presença mansa se aproximar por dentro, não por fora. Não era tranco, não era incorporação, era memória viva. Sem saber explicar, ele olhou para a bengala na própria mão. Ela parecia mais pesada e mais leve ao mesmo tempo. Certo jovem, recém-chegado, sentou na frente dele no intervalo, falando mal de si, se chamando de peso, de problema. As palavras eram tão familiares que doeu. Ele respirou fundo, olhou o rapaz nos olhos e, com toda a calma do mundo, falou. Me diz, de verdade, você está precisando de chicote ou de bengala? O garoto franziu a testa confuso. Como assim? Lucas sorriu com doçura. Chicote fala para te diminuir, bengala fala para te ajudar a levantar. Do jeito que você fala com você mesmo, parece chicote. Que tal a gente começar a trocar isso? Enquanto falava, sentiu, lá no fundo do peito, como se uma mão muito antiga apoiasse o ombro dele por dentro. Não ouviu voz em alto e bom som, mas escutou, de forma quase sussurrada, a mesma certeza de sempre. Vai, Zifio, cê sabe, devagar, mas sabe. E assim, a história seguiu. O terreiro continuou a girar. Crianças cresceram ouvindo falar da bengala de pai Joaquim. Gente que nunca o viu incorporado ainda assim, sentiu sua presença no jeito que era acolhida ali.
a cada abraço sincero, a cada palavra firme e amorosa, a cada não que alguém aprendia a dizer para se respeitar, a cada sim oferecido para ajudar, um pedacinho daquela velha mironga se espalhava. A bengala de madeira, com o tempo, foi ficando num lugar especial, à vista, mas sem ostentação. Quem chegava e perguntava, ouvia a história. Não só a de um preto velho e sua bengala, mas a de um rapaz que um dia entrou ali quebrado por dentro e aprendeu passo a passo a não ser mais inimigo de si mesmo. E em cada toque imaginário no chão, em cada decisão tomada com mais consciência, a verdade daquela cantiga se renovava em silêncio dentro de muitos corações. Tem coisa que bate devagar, mas pode doer. Não porque quer machucar, mas porque mostra, sem grito, tudo aquilo que a gente já vinha escondendo de si. No fim, a bengala de Pai Joaquim não era só um objeto, nem só um símbolo de guia. Era um modo de caminhar pelo mundo, com firmeza, mas com mansidão, com verdade, mas com carinho, sabendo que a correção que vem do amor pode até doer um pouco, mas sempre dói para curar, nunca para destruir. E enquanto houver alguém disposto a ouvir esse toque manso e deixar o chicote cair da própria mão, a história de Pai Joaquim vai continuar. Dentro dos terreiros, dentro das casas, dentro das almas cansadas que um dia resolvem aprender a se tratar como quem merece respeito. Toque, toque, toque. E aí, meu Zifio, minha Zifia, me conta, onde é que a bengala de Pai Joaquim encostou em você hoje? Foi na culpa que você carrega? Na forma dura como você fala consigo mesmo? Ou talvez na dificuldade de dizer não para se respeitar? Lembra sempre disso. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas quando dói, é para curar. Não é para encolher ninguém, é para levantar. Não é para castigar, é para acordar. Se essa história tocou seu coração, faz o seguinte agora. Deixa o like para eu saber que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história de preto velho, muita mironga e muito ensinamento chegando por aqui. Comenta aqui embaixo. Hoje a bengala me acordou e completa com a área da sua vida que mais foi tocada. Assim, você coloca para fora, fortalece o compromisso com você mesmo e ainda inspira outras pessoas. E se você conhece alguém que anda se batendo demais por dentro, se chamando de lixo, de peso, de problema, manda esse vídeo para essa pessoa. Vai que é justamente a bengala de Pai Joaquim chegando na vida dela através de você. Aqui no canal, você nunca anda sozinho. A gente segue junto, devagarzinho, como velho que anda, mas chega. Que Pai Joaquim benza seus caminhos, fortaleça sua mente e amance seu coração. Saravá, meu povo, até o próximo vídeo. E não esquece, menos chicote, mais bengala de consciência.